Bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite. Por que bom dia, boa tarde, boa noite? Porque tem gente assistindo do Japão lá, já é noite. Vocês têm que se ligar, gente. Bom dia. O pessoal tá desligado hoje, mas é quinta-feira. Imagina que amanhã, que é sexta-feira, que é dia de... bênção. De bênção, dia de glorificar. Sejam muito bem-vindos ao Café com Destino. Mais um dia juntos. Gente, tem dia que é difícil acordar, né? Vocês passam por isso? Hoje, né? Hoje foi brabo. Hoje o despertador tocou, eu virei pra cá. Aí eu pensei, vou botar o R pra fazer, ninguém vai perceber. Você acha que alguém ia perceber, Teixeira? O R falando, bom dia, Café com Destino. Ninguém ia perceber. Mas aí, esse é o bom de você ter um propósito. O propósito ativa a disciplina. Ih, já vamos anotando, já vamos começar. O propósito ativa a disciplina. Quando você tem um propósito, você ativa a disciplina que estava morna dentro de você. Então acordar cedo é uma disciplina, né? Uma coisa que uma vez eu vi, se eu não me engano, o Thiago Nigro falar, é que o sucesso não está em acordar cedo. Não é isso. O sucesso está no que você faz quando acorda cedo. Então, eu acordo cedo para cumprir meu propósito. E você? Né? Não adianta acordar cedo e não ter um propósito, não ter o que fazer, por que fazer. O propósito ativa a disciplina. Então, assim, hoje nós vamos ter uma matéria, uma aula muito forte, muito especial. Hoje nós vamos falar, e eu quero começar com uma história. Eu fui criado no subúrbio do Rio de Janeiro, e no subúrbio, para quem cresceu no subúrbio, sabe, nós tínhamos, por exemplo, tinha um mercado, mas também tinha como é que é aquele mercadinho menor? Uma vendinha, mercearia, mas também tinha mercearia, né? Tinha mercearia. Você podia procurar, sei lá, sua televisão dava problema, você podia procurar a Sony, né? Eu nem lembro qual era a marca da televisão na época, mas vamos supor que fosse Sony. Philco, Sharp. Você podia procurar a Sharp, mas tinha o seu Antônio, lá do bairro, que consertava qualquer eletrodoméstico. Ele tinha lá, né, uma garagenzinha dele, você levava lá geladeira, fogão, televisão e ele consertava. Então era muito comum as coisas quando quebravam lá em casa, porque antigamente não se trocava coisas que nem hoje, né? A gente consertava. Nós vivemos num mundo tão líquido hoje que deu problema a gente já troca. Mas antigamente a gente consertava. E aí, isso tá valendo para os relacionamentos hoje, né? Hoje em dia a gente está trocando os relacionamentos ao invés de consertar, né? E é a nossa geração, é a forma de pensar da nossa geração, mas isso precisa ser consertado e eu quero contribuir com isso. E aí eu lembro que minha mãe chegou um dia e falou assim, Thiago, deu televisão na nossa TV 14 polegadas, a gente tinha aquelas TV de tubo assim, 14 polegadas, leva lá no seu Antônio, que deu problema na TV. E aí, a televisão já tinha quebrado várias vezes. Quando eu fui lá, essa talvez tenha sido a quarta vez que eu tenha levado para consertar, o senhor Antônio falou, não tem mais jeito. Se quiser, vai ter que ir no fabricante. Aí a gente ficou procurando se tinha a garantia, né? Se tinha aquele manual de instrução para poder procurar a Sharp e dar um jeito na TV. E nesse dia eu entendi o seguinte, tem coisas que intermediários são usados pelo fabricante para resolver. Mas tem outras coisas que só o fabricante resolve. Só para você entender do que eu estou falando, tem coisas que Deus usa pessoas para resolver, mas tem outras que só diretamente com Ele você vai resolver. Por exemplo, a maior arma contra os problemas chama-se sabedoria. A maior arma contra problemas se chama sabedoria. O inteligente, que é diferente de sábio, eu vou te explicar a diferença já. O inteligente, ele consegue sair de um buraco, porque tem estratégia, ele consegue calcular, é inteligente. Ele consegue sair de um buraco que o sábio jamais cairia. Então qual a diferença de inteligência e sabedoria? A inteligência, ela consegue resolver, mas a sabedoria previne. A inteligência é algo natural que todo ser humano tem, alguns desenvolvem, outros não. Assim como o músculo, todo mundo tem, mas uns desenvolvem, outros não, vão para academia, treinam e desenvolvem o músculo. Então, quanto mais você treinar sua inteligência, mais você vai ter inteligência.
Mas a sabedoria não vem com o ser humano, não é um item de fábrica. A sabedoria é um dom divino que é dado ao ser humano se você pedir e se você souber atender aos sinais que trazem a sabedoria. Porque quando você pede sabedoria a Deus, ele não estala o dedo. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Mas se você pedir sabedoria a Deus, ele não vai estalar o dedo e a sabedoria vai cair. Ele vai te colocar em situações que você aprende, ele vai te colocar debaixo de conselhos, ele vai te colocar debaixo de mentoria, ele vai te dar experiências de vida. Então, é muito importante porque tem um livro meu chamado O Problema é Seu. Eu vou basear algumas coisas nele hoje. O Problema é Seu. É um livro de sabedoria. Uma das maiores coisas que a sabedoria vai fazer contigo é fazer você reconhecer que o problema é teu. Não, Thiago, mas é que eu fui injustiçado na vida, é que eu fui abandonado. O problema é teu. Você sabe quando alguém vai se importar de verdade com o seu problema e parar para resolver? Nunca. O problema é seu. Não importa o quanto você sofreu, eu também sofri. Tem gente que sofreu mais do que nós dois juntos. Não importa o quanto você se sente injustiçado, o problema é meu, o problema é seu, cada um cuida do seu problema. E é porque você está tentando achar alguém para culpar, é porque você está tentando terceirizar esse problema que as coisas nunca acontecem. Você está só perdendo tempo. Porque o problema é nosso, cada um cuida do seu problema, essa é a verdade. Agora, Thiago, eu não sou forte o suficiente para cuidar desse problema. Eu não sou sábio o suficiente para cuidar desse problema. Então vamos fazer o seguinte, vamos cortar os intermediários e vamos no fabricante. Vamos cortar o seu Antônio da vendinha, da mercearia e vamos direto em quem fabrica. Porque esse foi o maior benefício que Jesus fez na cruz pela gente, sabia? Ele cortou o véu que nos separava e agora a gente tem acesso direto ao fabricante. A gente não precisa de intermediários mais. É lógico que de vez em quando Deus vai usar. Por exemplo, você está com um problema emocional, Deus pode usar um terapeuta, pessoal? Sim. Você está com problema no corpo físico, Deus pode usar um médico? Sim. Você está com um problema financeiro, Deus pode usar um mentor financeiro para te destravar? Pode. Deus também usa intermediários, mas tem situações que só Ele, é direto nele. É a sabedoria, é a mente de Deus. O que é sabedoria? A mente de Deus. Gente, se vocês entenderem esse conceito aqui, a vida de vocês muda hoje, nenhum problema mais vai ter a força que tem. Problema nunca para, tá? Só para você entender aqui, para ficar claro, problema nunca para. Tem gente que fala assim, quando eu ganhar muito dinheiro, eu vou acabar com meus problemas. Eu falei, gente, eles sabem o que eu estou falando. 90% dos meus clientes presenciais, meus mentorados presenciais que eu atendo presencialmente, 90% são milionários. Ou para cima, bi. Todos eles têm problemas, às vezes, muito piores que os seus. Dinheiro não resolve problema. Dinheiro anestesia problema. Ai, eu estou muito estressado, muito problema. Eu vou descansar no Tahiti. Eu vou para Paris passar uns dias. Só anestesia. Os 3 dias que está em Paris, os 3 dias que está em Maldivas, dá uma refrescada, mas não resolve nada. Dinheiro não resolve problema. Anestesia é o problema. Dinheiro é morfina para problema. Não é solução. E uma coisa que eu aprendi é que para você resolver problemas, você primeiro precisa conquistar a sabedoria. Logo no capítulo 1 desse livro, não sei se está pegando aqui, tá, né? Está pegando o livro? Logo no capítulo 1 desse livro, aliás, o prefácio desse livro é do meu mestre e mentor de sabedoria, Dale Bronner. Bishop Dale Bronner. Quem acompanha a Conferência de Destino sabe quem é. Não tem ninguém no planeta Terra hoje que fale de sabedoria como meu amigo e mentor Bishop Dale Bronner. E quantas vezes eu peguei um avião, fui atrás dele só para almoçar com ele lá em Atlanta. Pegava 9, 10 horas de voo só para sentar com ele e fazer 4, 5 perguntas. Como eu aprendi com esse homem, tive o privilégio, além de tê-lo na Conferência de Destino, algumas vezes, prefaciar esse livro, O Problema é Seu. Nesse livro, eu explico como você conquistar a sabedoria. E uma das melhores definições de sabedoria que eu boto aqui é: sabedoria é você resolver problemas sem criar outros depois. Anota. Sabedoria é você resolver problemas sem criar outros depois. Porque tem vezes que você resolve problema assim, ó. Tô devendo 5 mil. Meu Deus, o cara tá batendo aqui na porta todo dia. Não tô aguentando pressão. O cara tá me chamando, tá me ameaçando. Aí vai lá no banco. Pega os 5 mil no lixo, no cheque especial, a juros de 12%, paga o cara que estava enchendo o seu saco e agora está devendo juros ao banco, vai virar 10 mil, 12 mil.
Então você resolveu um problema criando outro. Isso não é sabedoria, isso é estratégia humana. A sabedoria é que a mente de Deus resolve um problema sem criar outro. Resolve um problema sem criar outro. Aí você fala, então tá bom, Tiago, eu tô convencido, eu preciso de sabedoria. Tô cheio de problema para resolver. Aí Tiago capítulo 1, versículo 5 diz: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que ele dá a todos liberalmente. Você fala, então eu vou pedir a Deus. Quando você pede a Deus, e Provérbios capítulo 4, versículo 7, Salomão, o homem mais sábio e rico do mundo, falou, a sabedoria é a coisa principal. Então quando você pede a coisa principal a Deus, ele concorda, só que ele vai te mandar para 4 lugares. Anota aí. Já estou te adiantando aqui um pouquinho do livro, só para você sentir o gosto do que é. Um livro, talvez um dos mais profundos que eu tenho escrito, no sentido de conteúdo, né? É muito técnico. É muita coisa para você anotar. Você tem que pegar esse livro com papel e caneta na mão, anotando as coisas, porque é muita informação. Não é um livro romantizado, é um livro técnico para você aprender. É um material didático. E aí, quando você pede sabedoria a Deus, ele vai te mandar para 4 lugares. Ele vai te mandar para experiência, para observação, para mentoria e para oração. São 4 fontes onde a sabedoria está. E Deus vai promover experiências na tua vida. Tu fala, Deus, me dá sabedoria. Ele, tá bom. Aí ele te dá uma experiência boa e uma ruim. Ele te dá experiência maravilhosa e experiência trágica. Para você aprender sabedoria, você tem que passar por todos os extremos. Você fala, Deus, por que eu estou passando por isso que eu estou passando? E Deus fala, ué, você me pediu sabedoria? Você acha o quê? Que é passe de mágica? Vai cair um pozinho azul em você, você vai ficar sábio, sábia? Não, você vai passar por experiências. Você vai ter que aprender a perdoar quem te feriu, você vai ter que aguentar esse tranco que você está passando. Você vai ter que saber administrar só com 10 reais no bolso. Depois eu coloco 10 mil. Vai te mandar experiência. Depois ele vai te mandar observação. O que é observação? Salomão diz que ele aprendeu sabedoria observando tudo. A fauna, a flora, o caminho do coelho. Ele fala coisas assim sobre a aranha. Ele observava por que a aranha entrava ali, saía por ali, como é que ela fazia ter. Ele observava tudo e foi alcançando a sabedoria. Então, experiências, observação, porque a maioria dos problemas você não precisa passar para aprender. Você pode observar na vida dos outros e aprender. Terceiro, mentoria. O que é mentoria? É você estar debaixo de uma mente que já chegou onde você quer chegar. Sabe por quê? Eu perdi muito tempo na minha vida porque eu errei muito no passado. Mas eu consegui chegar aos 40 anos onde Deus me permitiu, porque eu também adiantei coisas por estar debaixo de mentoria. Porque eu já estava convivendo com pessoas que faziam o que eu queria fazer, então eu adiantei processos. Eu suportei mais rápido as situações. E o quarto, que talvez seja o principal de todos, é a oração. Porque se a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 5, que a sabedoria vem na oração, vem porque você pede a Deus, ou seja, oração, você precisa ser um homem e uma mulher de oração. E eu vou repetir, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com o caminho da sabedoria. O caminho da sabedoria é a oração. Ponto final. Então, eu quero que você anote algumas coisas. Primeiro, quando você vai direto ao fabricante, ou seja, quando você vai buscar sabedoria direta a Deus e não nos intermediários, todo mundo que compra no fabricante... Caramba, perdi a respiração. Todo mundo que compra no fabricante tem garantia. Qual o problema de você comprar no camelô? Não tem garantia. Qual o problema de você comprar o produto que você não tem certeza se é original? Não tem nem nota, quanto mais garantia. Então, aprenda isso. Quando você vai no fabricante, você tem garantia. Anota essa frase. Se você está vivo, se você está viva, você ainda está na garantia do Criador. Se você está vivo, você está na garantia do Criador. Ou seja, enquanto a vida há esperança, você não perdeu nada ainda. Ainda dá para revirar tudo, ainda dá para dar a volta por cima, ainda dá para reverter essa situação. Enquanto a vida há esperança, enquanto a vida há esperança. Se você está vivo, você está na garantia do Criador. Segunda coisa que eu quero te explicar. Na mão do intermediário, só tem jeito se ele souber localizar o problema. Na mão do fabricante, sempre tem jeito. Porque se ele não localizar o problema, ele troca o aparelho. Porque o fabricante garante o serviço.
Então, se as suas emoções na mão do intermediário não tem mais problema, até o psicólogo falou, acho que não tem mais jeito, na mão de Deus ele troca as suas emoções. Porque o fabricante resolve na origem. Se tiver que trocar, ele troca a peça. E o terceiro fator, além disso, se você está vivo, você está na garantia do Criador e na mão do fabricante sempre tem jeito, o terceiro fator é, ninguém te conhece melhor do que o fabricante, porque foi ele que te fez. Então, às vezes, você está querendo colocar sua vida na mão de intermediários que não te conhecem, não sabem tua história. Quando você entrou no ventre da tua mãe, Deus já começou a escrever sua história. Quando você nasceu, ele já te conhecia pelo nome. Ele sabe tudo que você passou de bom e de ruim. Ele estava nos dias mais escuros da tua vida. Nos piores momentos que você se desesperou, gritou e chegou a falar que ele não existia por causa do desespero. Ele estava ali te acalmando. Ninguém te conhece melhor do que aquele que te criou, te fabricou. O fabricante é a melhor busca que nós podemos fazer para resolver nossos problemas. Só que quando você pedir, Deus, resolve meus problemas, o caminho que ele te dá para resolver é o caminho da sabedoria. Existem problemas que Deus usa o caminho do milagre? Existe. Mas 90% dos nossos problemas ele vai resolver pelo caminho da sabedoria. E às vezes você está pedindo um milagre a Deus, mas o que você está precisando mesmo é de sabedoria. Porque se Deus fizer esse milagre, você vai voltar para o seu problema. Vou repetir. Às vezes você está pedindo um milagre a Deus, mas o que você está precisando mesmo é de sabedoria. Porque se você pedir milagre a Deus e ele fizer, você pode voltar para o seu problema depois. Então nós precisamos entender isso aqui, gente, por favor. Por favor. Às vezes, tudo que você precisa é de sabedoria. E a sabedoria de Jó, a palavra de Deus diz em Jó, que a sabedoria não está disponível na terra dos viventes, porque ela está na eternidade. Você tem que trazer de lá de cima para cá. É vertical. Chegou a hora de a gente tomar uma decisão do que a gente quer da vida. Quer continuar? Ó, sabe por que esse problema ainda está aí? Escuta, sabe por que esse problema está aí? Primeiro, você ainda não assumiu que ele é seu. Vamos lá, como resolver problemas? 4 pontos para resolver problemas. Anota. 4 pontos. Primeiro, reconhecer que esse problema é seu. Por isso que ele está aí ainda, você não reconhece que ele é seu. Você acha que foi culpa do governo, culpa do seu pai que te abandonou, culpa do patrão que foi injusto, culpa do seu amigo que fofocou seu nome, culpa do marido que te largou. O problema é seu, cada um cuida do seu problema. Se você ficar tentando se auto-justificar, você nunca vai progredir. Eu lembro quando eu quebrei anos atrás, eu assumi, o problema é meu, não é de ninguém. Eu tentei no início culpar o dólar, porque eu trabalhava com turismo, culpar a guerra no Oriente Médio que fechou as fronteiras, eu não pude sair com os grupos de turismo. Eu tentei culpar alguém, mas só nos primeiros dias, logo depois eu assumi. Quer saber? Esse problema é meu. Esse problema é meu. Eu vou resolver esse problema. Primeiro ponto, assuma que o problema é seu. Segundo ponto, como resolver problemas? Estou te dando 4 saídas. Primeiro, assumir que ele é seu. Segundo, conquistar a sabedoria. Se você conquista a sabedoria, você já começou a resolver problemas. Terceiro ponto para resolver problemas. Entender como você entrou ali para nunca mais pegar o mesmo caminho. Isso aqui é fruto da sabedoria já, tá, gente? Eu só consigo entender como eu entrei nesse problema e criar um caminho para nunca mais voltar para lá quando eu tenho sabedoria. Então eu assumo que ele é meu, pego sabedoria, conquisto a sabedoria, descubro como eu entrei nesse problema para nunca mais pegar o mesmo caminho. E quarto, tenho coragem e atitude para ir lá resolver. Vamos lá. Esse livro aqui, O Problema é Seu, que é o nosso material didático de hoje, nesse livro eu explico a parábola do filho pródigo, como talvez você nunca tenha escutado. O filho pródigo dá uma loucura nele, porque a maioria dos nossos problemas é fruto de surtos que a gente teve, surtos emocionais, surtos financeiros, deslumbres financeiros e emocionais, problemas espirituais, ou seja, resistências espirituais que geraram problemas físicos. E aí o filho pródigo chega, pai, olha, me dá minha herança que eu quero ir embora. O pai, que isso, meu filho? Você tem tudo aqui, eu quero ir embora. Dá a herança.
Só que o filho pródigo, a Bíblia diz que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, porque o rico ele confia na riqueza, ele não confia em Deus. Por exemplo, o filho pródigo confiou naquela herança e esqueceu de consultar a Deus se era a vontade dele. Porque se ele consultasse a Deus, isso é confiar em Deus e não na riqueza. Apesar de ter dinheiro, eu não paro de orar e consultar o Deus. Entendeu isso? Se ele consultasse a Deus, Deus ia falar assim: filho, tá vindo uma grande fome sobre o mundo. Você vai pegar esse dinheiro, você vai lá para a terra estrangeira, vai se prostituir, vai gastar com bebida, com mulher. Vai vir uma fome e você vai ficar sem nada. Porque quando Davi orava e pedia previsão de futuro, Deus dava para Davi. Agora ele preferiu confiar na riqueza. Meu dinheiro me garante. Pegou, saiu, o que aconteceu? Começou a gastar tudo. Veio uma grande fome sobre a terra. Foi imprevisível para ele, não conseguiu prever isso. Acabou tudo, ele agora estava desejando comer comida de porcos. Um garoto que era milionário. E aqui entra a chave dessa parábola. A Bíblia diz que ele caiu em si. Sabe o que é cair em si? Perceber que o problema é seu. Ele caiu em si. Esse problema é meu. Olha a droga que eu fiz. O problema é meu. Caiu em si. A Bíblia diz exatamente assim, ó. E pensou: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra os céus e contra ti. Trata-me como fosse um dos teus empregados, porque eu não sou digno mais de ser seu filho. Eu sei que aqui eu vou comer pão, e onde eu tô comendo bolotas de porco. Aí o versículo seguinte diz: levantou-se e foi. Foi lá e resolveu. Então vamos lá. Teve intervenção divina aqui, pessoal? Não. Teve anjo se metendo? Não. O que teve? 3 coisas. Caiu em si, caiu a ficha, planejou, vou lá, vou fazer assim, assim, assado. Terceiro, foi lá e fez. Então tem um capítulo desse livro todo que eu te ensino como você usar a técnica do filho pródigo para resolver problemas. Ou seja, todo problema que você criou, vai lá e resolve, hein? Deus não vai se meter, não. Agora, o problema que você não criou e chegou até você, descansa teu coração, que esse é com Deus. Vou repetir porque a teoria é forte. Tem problema que você criou, do tipo: ah, eu briguei com o Teixeirinha, fui grosso com ele. Eu criei esse problema, aí ele não tá falando comigo. Eu tenho que resolver como? Ter humildade lá, cara, nada a ver o que eu falei, me perdoa e tal. E resolver. Porque Deus não vai se meter num negócio onde não tem perdão, por exemplo. Ou seja, eu vou ter que resolver primeiro. Concordam? Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Problema que eu criei, eu resolvo. Problema que eu não criei. Tem um monte de problema que vem na sua vida que você não criou, você não plantou para colher isso. Esse problema aí, você pode descansar seu coração, que esse é com Deus. Esse você não precisa fazer nada. Você só precisa confiar na mão poderosa de Deus. Aí descansa teu coração. Falando em descansa teu coração, o capítulo mais bombástico desse livro, tem vários muito bons. Tem um capítulo chamado O Poder do Não. Se você aprender a dizer não, você já reduz 90% do seu problema. Mas o mais bombástico é quando eu falo sobre o processo da uva virar vinho. O processo para a uva virar vinho é um processo que ninguém quer passar. É um problema que ninguém quer ter. Mas é o único problema que te transforma em algo que tem preço e em algo que tem valor. Primeira coisa que eu quero que você entenda: que se você for direto ao fabricante para resolver seu problema, se seu problema foi criado por um pecado, eles serão perdoados. Vamos dar um exemplo bíblico? Quem gosta de exemplo bíblico? Quantos milagres vocês conheceram, vocês já leram na Bíblia, que o enfermo chegava para Jesus, pedia para ser curado, e Jesus, ao invés de falar, seja curado, Jesus falava, seus pecados estão, vai e não, para que te não suceda coisa pior. O Wesley tá chutando qualquer coisa hoje. Não, isso porque ele quer ser pregador. Ele não lê a Bíblia, ele quer ser pregador. Olha, isso é muito sério, gente. Olha só. Gente que foi resolver problema com Jesus, ou seja, foi direto na sabedoria, tá certo. Foi direto em Deus, tá certo. Aí falou assim, ó, me cura, eu sou cego. Me cura, eu sou aleijado. E Jesus responde assim, seus pecados estão perdoados. Os fariseus falavam assim, quem é esse que está dizendo que pode perdoar pecado? É porque a origem daquele problema era um pecado. O bom de ser direto no fabricante
é que se a origem do seu problema for um erro do passado, ele vai ser perdoado. Mas lembra que com Deus não é bagunça, não. Ele vai falar o seguinte: vai, não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo aqui tem, somos seres humanos. Mas a gente não precisa permanecer nele. Nós podemos ir direto à fonte da sabedoria. E quando a gente pedir para resolver nosso problema, ele talvez primeiro tenha que perdoar nossos pecados. Tem problema que você criou. Tem problema que Deus permitiu para você amadurecer mais rápido, porque ele tem um processo muito bonito na sua vida. E tem problema que é fruto de um erro. Fruto de um pecado. Esses dois últimos aqui só Deus resolve. O primeiro você vai ter que assumir que ele é seu e resolver. Isso aqui é muito importante para você pegar seus problemas, primeiro departamentalizar seus problemas. O que é departamentalizar os problemas? Estou com um problema financeiro, a origem desse problema é desorganização. O problema é meu. Estou com um problema no casamento, a origem desse problema aqui é minha vida emocional. Eu ando gritando, eu ando sendo injusto com a esposa, o problema é meu. Eu tô com um problema aqui, um diagnóstico que chegou, eu não fiz nada para esse problema acontecer. É um diagnóstico, o que eu pude fazer? Eu me cuido, eu cuido da minha saúde, mas chegou. Então esse problema é de Deus, não fui eu que plantei, não fui eu que pedi. Então, se você souber departamentalizar seus problemas, fica mais fácil criar a estratégia de solução. Anota isso. Se eu departamentalizar meus problemas, ficará mais fácil criar as estratégias de solução. Departamentalizar, ou seja, colocar em áreas, em departamentos. Departamento financeiro, departamento emocional, departamento espiritual, departamento familiar. Departamentalize seus problemas para que fique mais fácil você criar as estratégias de solução. Agora, por que? Agora vem a pergunta da live, hein? Vamos entrar na chave mestra. Por que tem gente que prefere ir no intermediário do que direto no fabricante? Vamos lá, pessoal. Por que tem gente que prefere o intermediário? Mais perto, mais barato. Isso aí. Então, mais perto. O seu Antônio era 2 esquinas depois da minha casa. O fabricante era no centro do Rio de Janeiro. Eu vou no mais perto. Então, olha lá. No meio de um problema, você quer economizar trabalho. Você se deu o trabalho de entrar no problema, mas não quer ter trabalho para sair do problema. Você pagou caro para entrar no problema e não quer pagar caro para sair do problema? Neném, não tá bem, não. Não é possível. Então, peraí. A gente procura intermediário porque é mais perto. A gente procura intermediário porque é mais barato. E a gente procura intermediário porque, na verdade, a gente não quer escutar as verdades do fabricante. Pro intermediário, você conta a história que você quiser. Ah, que a televisão caiu. O fabricante sabe que não caiu. O fabricante sabe a história verdadeira, porque ele conhece cada peça que está ali. E às vezes você não quer bater de frente com o fabricante porque ele vai saber exatamente o porquê você está nessa situação. O que você não quer é se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus e pedir perdão e falar, eu vou recomeçar mesmo. O que você não quer é passar pela vergonha e tem que passar de confessar, fui eu, me perdoa, me dá uma chance. Você quer continuar com esse orgulhozinho aí e falar, não, eu sou fruto das injustiças do mundo. Você é fruto das decisões que tomou, não é das injustiças do mundo, não. Chegou a hora da gente pagar o preço de ir direto ao fabricante, de ir direto na fonte de sabedoria. Porque sabedoria é ter a mente de Deus. Ter a mente de Deus é resolver um problema sem criar outro. É agir como ele agiria. É pensar como ele pensaria. Aí você fala assim, é impossível. É impossível pensar como Deus pensa. Deus é infinito, eu sou mortal. Deus é o dono de toda a sabedoria, eu só tenho um pouquinho de conhecimento. Ah, é impossível pensar como Deus pensa? Então Deus mentiu quando botou lá que nós teremos a mente de Cristo? Nós temos a mente de Cristo? Vou te dar um exemplo como você pensa como Deus pensa. Se eu te der agora um tapa na cara, te dei um tapa no rosto. Ontem eu estava fazendo uma live com o Pablo e eu falei isso. Te dei um tapa no rosto. 3 opções. O que Jesus faria? Sairia correndo chorando?
te daria um tapa ainda mais forte, afinal de contas ele é Deus? Ou ele daria outra face? O que Jesus faria, pessoal? C, daria outra face. Letra C. Daria outra face. Ou seja, a gente pensa como Deus pensa, viu? Você não tem coragem de agir como ele agiria, porque suas emoções falam mais forte que teus princípios. Porque se você dominasse suas emoções para que os princípios ficassem mais fortes, você faria exatamente o que Deus gostaria que você fizesse. Se você for direto ao fabricante, ele sabe onde colocar cada parafuso. Na mão do intermediário, ele vai fazer tentativas. Ih, forte, hein? Ele vai ficar tentando, porque ele não sabe qual... O fabricante, como conhece cada peça, ele faz você economizar tempo. O preço é mais caro. É um preço de oração, é um preço de tempo na presença de Deus, é um preço de leitura da palavra para adquirir sabedoria, que é a maior fonte de sabedoria, é um preço de viver seu propósito, é um preço de ficar longe do erro. É mais caro. E esse cara aqui não é de finanças não, para quem não está entendendo nada. Você paga um preço maior, mas você vai direto no fabricante e economiza tempo, porque ele já sabe onde está cada parafuso fora do lugar. Os parafusos que estão fora do lugar na tua vida são colocados rapidamente no devido lugar se você for direto ao fabricante. Toda fonte de sabedoria que resolve qualquer tipo de problema está em Deus, no fabricante, você só tem que ir até ele. Lassati mi scendi un mele tu, un sole che scuria trairà. Mi dissi vieni con me stasera, una sera che pari a magia, una cantina che durava musto, lugori mio, gli incidetti tutto. Gira chiagnina lenta e sorda e giro frasso che canta ancora, che non è vino rosso come fuoco, ambivio frasso scordavo loco, manichini dove speranza da sta terra tutto danza. Prega Maria che faccio milico, mi persi sotto i panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, non sa ciucciù, se era morio era tabù. Ammuzzo tutto frasso, scioglieva cori come passo. Tu c'era notte in vento, con una luna appesa senza pentimento. Una voce mi chiamava tu funno, scendi ancora un perdi sto mondo. Da cantina il tempo si ferma, ogni goccia è storia eterna. Cutti a me lato, cutti a me cori, sti cacciato non mori. Scuro fora, ma luci dentro, a voci to, sempre mi senta. Prega Maria che faccio milico, mi persi sotto i panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, non sa ciucciù, se era morio era tabù. Lassati mi scegno me tu, ogni volta, ogni giornata, a ti attorno in ta cantina, con vino speranza e una picca rovina.